discutir junto com os pais, junto com a família, a sociedade escolar. Infelizmente, esses casos acontecem dentro da escola, um local onde o objetivo é aprender, se conhecer, conviver, entender sobre regras, sobre tudo o que existe na nossa vida, sobre tudo que a sociedade já aprendeu e o quanto evoluímos. Mas quando a gente fala em evolução, infelizmente, tem algo que infelizmente parece não mudar. Situações envolvendo injúria, racismo, preconceito, o que é extremamente sério e precisa ser combatido, e principalmente com informação. E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto aqui no nosso Balanço Geral e começamos falando sobre isso. Nas nossas redes sociais eu quero que você fique à vontade, estamos lá no nosso Instagram. Você que não segue a gente pode procurar Balanço Geral Minas e participar junto com a gente dessa discussão que é extremamente importante. E claro, para a gente falar sobre isso, a imagem foi borrada, as vozes foram distorcidas. Os pais dessa criança, principalmente dessa vítima, também a gente teve o maior cuidado de preservar. Porque nós estamos falando de crianças pré-adolescentes, mas são menores de idade. Mas e aí? O que acontece a partir de agora? Bom, o pai da criança que, infelizmente, ofendeu esse menino, conversou com a nossa equipe agora há pouco. Com a nossa repórter Carolina Barros, com a equipe de jornalismo do Balanço Geral e da TV Paranaíba, e é com ela que eu converso porque eu quero saber o que a família disse em relação a esse caso que ganhou uma grande repercussão aqui na programação da TV Paranaíba. Carolina Barros, a primeira a estar junto com a gente e tem os detalhes. Bem-vinda, bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, para todos que nos assistem também. Como você disse bem, o nosso papel do jornalismo é justamente esclarecer os fatos, trazer à tona situações que podem gerar conflitos ainda maiores, mas que também podem ser evitados caso a informação seja disseminada. Esse é o nosso papel, por isso o nosso jornalismo procura dar voz a todos os lados da situação. E nós falamos então com o pai da menina que gravou esse vídeo. Ele disse para a nossa equipe por telefone que participou ontem de uma reunião, ainda ontem. Essa reunião envolveu a inspeção escolar, a área da educação, né, aqui a regional de Uberlândia, da educação, envolveu o conselho tutelar, a patrulha escolar da Polícia Militar. E diante de tudo que foi exposto lá, diante do vídeo que é incontestável, esse pai disse que lamenta muito tudo que essa criança sofreu, esse menino de 12 anos, tudo que ele sofreu, toda a injúria, a vergonha que ele deve ter sentido, que nada disso pode se fazer voltar atrás, né? O que ele sente, o que foi causado na mente dele, não tem como voltar atrás, mas que por esse motivo a família dele pede perdão à família do menino que foi alvo nesse vídeo. Inclusive ele ressaltou que em nenhum momento a filha dele, ela teve intenção de magoar. Foi uma questão de brincadeira de crianças mesmo, uma conversa até que ela não tinha a intenção de discriminação, de humilhação, e que tudo aconteceu em um contexto realmente de brincadeira, segundo ele conversou com a filha dele. Ainda disse e reforçou que a avó dessa menina, ela é militante dessa questão de combate à injúria racial. Ela defende a causa racial e que todos conversam em casa sobre essas situações, envolvendo inclusive a questão da igualdade, né? Por fim, ele criticou a exposição que foi dada a este caso, justamente por envolver crianças, e disse que nem sempre as consequências, né, nem sempre essas pessoas, essas crianças, elas medem as consequências do que falam e do que fazem. Ele defendeu, então, em primeiro lugar, o diálogo para resolver todos os conflitos que foram e que ainda possam ser gerados.
Nós entramos em contato também com a Secretaria Estadual de Educação para saber um posicionamento, o que está sendo feito, as medidas que já foram adotadas. Nos informaram que cientificados desse caso já estão acompanhando de perto e que todas as providências cabíveis já foram adotadas para solucionar, para resolver essa situação. A equipe de inspeção escolar da Secretaria Regional de Educação e a direção da escola se reuniram com os pais dos dois envolvidos, da menina que gravou o vídeo e do menino que teria sido o alvo daquela brincadeira, digamos assim, né? Como os pais estão, como o pai dela está tratando. Representantes do Conselho Tutelar e da Patrulha Escolar também estiveram nessa reunião para dialogar, para conversar com todas as partes envolvidas e esclarecer esse caso. É uma medida realmente necessária, já que é um caso que se tomou a repercussão que tomou, foi colocada em rede social e isso acaba tornando o que foi falado público e passível de julgamentos. Então, por isso, envolvendo uma questão racial, é necessário que se tenha os esclarecimentos, a conscientização necessária e que se foi uma brincadeira, eu imagino que as autoridades, tanto da escola, quanto Conselho Tutelar, quanto Patrulha Escolar, deverão combater veementemente esse tipo de brincadeira que pode acabar causando um trauma muito grande, que é como foi falado na reportagem da Marina. Essa criança vai fazer um acompanhamento psicológico para conseguir lidar com toda a situação, porque acaba sendo alvo também de outras brincadeiras, de risadas, e tudo isso pode influenciar bastante no emocional dessa criança. Então é uma questão de conscientização mesmo e tudo está sendo já devidamente apurado para que se dê um fim. Nós vamos acompanhar de perto, Rafa. Muitas pessoas até falam que é questão de sensacionalismo, não é nada disso. Nós estamos aqui não só para informar, mas o nosso papel é justamente dar visibilidade àquilo que precisa ser mudado. Rafa. Exatamente. E é uma discussão que a gente precisa fazer, porque senão as mudanças não acontecem, as mudanças não ocorrem. A informação é extremamente importante para que isso comece a acontecer. É relevante, é fundamental. E nós não podemos admitir que situações como essa voltem a acontecer. Mas para que isso ocorra, a gente precisa levar a informação e explicar que existe lei sim. Quando a gente fala de injúria racial e principalmente nesse ano de 2023, nós tivemos uma mudança extremamente importante na nossa legislação, onde a pena ficou maior porque ficou tipificado que injúria também é algo envolvendo racismo. E com isso a pena pode ser maior para pessoas que cometem esse tipo de crime. Como nós estamos falando de duas crianças, de dois menores de idade, é claro que a gente tem que ir para o ECA, que é fundamental e exatamente protege crianças e adolescentes. Mas que, em relação do cometimento de um crime envolvendo racismo, injúria racial, existe também algumas penas educativas que pode acontecer em relação a esse caso. E é por isso que o Conselho Tutelar é chamado. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é fundamental para acompanhar o que está acontecendo com essa criança, como está sendo o convívio dela dentro de casa e no âmbito escolar. Tudo foi feito. Até mesmo a família deste menino procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, boletim que foi feito durante uma reunião, onde a própria direção da escola tomou algumas atitudes. Mas não para por aí. Possivelmente até a Polícia Civil começa, sim, uma investigação em relação a esse caso para que medidas sejam tomadas. Os responsáveis legais serão chamados. Em relação a esse pai que conversou com a gente, com certeza, pai, com certeza, essa família vai perdoá-lo. Com certeza. E a gente entende, claro, a partir do momento que uma história dessa ganha tanta repercussão, o quanto que é difícil para as duas famílias, para a família da vítima, para a família de quem cometeu esse ato. É difícil, a gente respeita, mas é importante a gente discutir isso. É importante que se fale sobre isso, para que situações como essa não possam, de jeito nenhum, aconteçam mais.
E é um papel que a família precisa prestar para essas crianças. Essas crianças precisam compreender que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, os nossos cabelos são diferentes, os nossos olhos são diferentes, a nossa pele é diferente, mas o sangue é igual. E que nós somos iguais, com cabeças diferentes, pensamentos diferentes, e nós precisamos respeitar exatamente todas essas diferenças. E é preciso ensinar isso para os nossos filhos, desde cedo, para que eles compreendam o quanto é bom, o quanto que a sociedade é melhor graças às diferenças. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a continuar discutindo e compreendam que a partir do momento que você está comentando, discutindo sobre isso, mandando seu recado, nós temos responsabilidade por tudo que a gente fala, por tudo que a gente escreve, até mesmo nas redes sociais. Então, nosso respeito às duas famílias, vamos resolver isso da melhor forma e eu tenho certeza que isso vai acontecer.